Olá pessoal, professor Rigueto na área, tudo bem? Nós vamos trabalhar hoje com o restante da temática de direito penal e dentre esse restante da temática nos sobrou o 29, o 30 e o 31. E o 29 vai ser o primeiro artigo que nós vamos abordar nessa aula, é o artigo que trata do concurso de pessoas. Pessoal, lembra que eu falei para vocês que vocês estão estudando, a teoria do crime no primeiro período e vão estudar a teoria da pena no segundo período, tá? E o que é, na verdade, concurso de pessoas? Já parou para pensar o que é um concurso? Um monte de gente indo lá fazer uma prova, um concurso de provas e títulos. Concurso é um somatório de esforços. Concurso é uma reunião, certo, de pessoas. Então, quando nós falamos do concurso de pessoas, eu estou falando de que pessoas se reuniram, duas ou mais pessoas se reuniram para a prática de um crime. Então, a gente coloca até assim, que o concurso de pessoas é quando a infração penal ela é realizada por duas ou mais pessoas que concorrem para o evento, que estão ali remando na mesma direção, buscando de repente o mesmo resultado. Para isso, senhoras e senhores, nós temos alguns requisitos para o concurso de pessoas. Para que ocorra o concurso, são indispensáveis pelo menos 4 tópicos. Anota aí. Primeiro, pluralidade de condutas. Eu tenho que ter mais de uma conduta, eu fazendo uma, você fazendo outra, ele fazendo outra, duas ou mais pessoas. Então nós temos que ter, primeiro ponto, pluralidade de condutas. Segundo ponto, nós temos que ter relevância causal de cada uma das condutas. O que é isso, professor? Eu e você estamos praticando uma conduta, mas o fulano lá também está praticando e a conduta que ele está praticando não tem a mínima relevância com o crime que nós estamos perpetrando, cometendo. Então tem que haver, além de pluralidade de condutas, deve haver relevância causal de cada uma das ações. As ações devem ser relevantes para a prática do crime. A terceira possibilidade, voltada ao artigo 29, se chama liame subjetivo entre os agentes. Liame, L-I-A-M-E. O que é liame subjetivo? É uma ligação de mente, é uma ligação de pensamentos. Eu olhei para você, você olhou para mim e a gente se falou com um olhar. Por quê? Porque nós estamos conectados em pensamento na prática daquele crime. Isso é liame subjetivo, ligação interna, psíquica entre eu e você. E qual é o quarto requisito? Nós precisamos ter uma identidade de fato. Nós temos que ter realmente um crime definido que nós vamos praticar. Identificar o fato, identidade de fato. Nós vamos alguns exemplos clássicos no artigo 29. Um rapaz conduzindo uma motocicleta e outro na garupa param num posto de gasolina. O passageiro desce, vai até a loja de conveniência, anuncia o assalto, pega o dinheiro do caixa, volta na verdade para a moto, sobe nela e o piloto sai arrancando com rapidez. Percebam, houve pluralidade de condutas. Enquanto um conduzia a motocicleta, o outro praticou o assalto. Havia relevância causal em cada uma das ações. Relevância no cidadão que conduziu, relevância no cidadão que praticou o assalto. Ainda bem que se ele praticou o assalto, que o rapaz estava lá fora, porque senão não teria resultado. Liame subjetivo entre as pessoas. Eles estavam mancomunados para a prática daquele crime.
e havia uma identidade de fato. Nós escolhemos o posto de gasolina, nós paramos ali para praticar aquela conduta. Vocês entenderam? Eu e você, numa festa, resolvemos na verdade praticar uma conduta contra uma vítima, contra uma moça. Nós visando satisfazer a nossa lascívia, o nosso desejo sexual. Eu e você rendemos uma moça. Enquanto eu a seguro, você abusa sexualmente dela, ou vice-versa. Nós temos pluralidade de condutas, nós temos relevância causal das nossas ações, nós temos liame subjetivo entre os agentes e identidade de fato. Bom, onde é que eu quero chegar com tudo isso? Dentro dessa linha de raciocínio, nós temos uma estrutura dentro do artigo 29 do Código Penal, uma estrutura criada pela doutrina, tá? Nós temos dentro do direito penal a figura da autoria mediata, da autoria colateral, da autoria intelectual, da coautoria e do partícipe, além, por óbvio, lá na frente, do concurso de crime omissivo, que depois eu vou explicar para vocês. O que eu quero que vocês entendam? Em outros direitos, tá? Em outros países, eles dividem a classificação de quem participa de um crime em 3 etapas: o autor, o coautor e o partícipe. No direito penal brasileiro, nós temos apenas 2 definições: autores e coautores e o partícipe. Porque os autores e os coautores, para ficar uma coisa bem fácil de você conseguir compreender, são aqueles que dividem a tarefa principal, enquanto que o partícipe é aquele que pratica uma tarefa secundária, porém de suma importância. Eu vou dar alguns exemplos. Para a gente poder entender a lógica nessa classificação da legislação brasileira, nós vamos pensar assim: a autoria, aquele que pratica pessoalmente e diretamente a figura delituosa, aquele que pratica diretamente o crime. A autoria mediata, quem se serve de outrem como instrumento. Eu uso você como um instrumento para a prática do crime. Tanto é que a autoria, alguns livros também chamam de autoria imediata. É aquele que você mesmo faz. A autoria mediata você usa de mim para fazer. A autoria colateral, quando mais de uma pessoa pratica o mesmo crime ignorando a participação da outra. Autorias colaterais é quando eu estou nesse cantinho aqui esperando você chegar e o outro está aqui nesse cantinho esperando você chegar. E nós dois praticamos a conduta contra você sem sabermos um do outro. E ainda assim temos a autoria intelectual. Quem já assistiu o La Casa de Papel, aquele seriado do Netflix, o professor lá do La Casa de Papel é o autor intelectual, é o chefe da quadrilha, aquele que tem a criatividade, foi ele que arquitetou tudo, por isso é chamado de professor. Então é a autoria intelectual. Ainda trouxe o conceito de coautoria, aquele que colabora participando dos atos de execução, uma divisão de trabalhos. Por isso que na legislação brasileira há uma confusão. Uma hora está bem claro que esse é o autor e que esse é o coautor. Daqui a pouco esse aqui parece o autor e esse parece o coautor. Daqui a pouco esse aqui é o autor e esse parece o coautor. Porque na legislação brasileira não se divide. Na legislação brasileira a doutrina conceitua assim para entender que coautor é o cara que está dividindo com você a prática do mesmo delito. Diferente do partícipe, que está um pouquinho abaixo. O partícipe é aquele que colabora apenas instigando, induzindo ou auxiliando na realização da conduta punível. Não pratica a ação principal, mas uma atividade secundária que contribui, que estimula ou favorece a execução da conduta proibida.
Professor, eu não consigo entender. Eu dei um exemplo agora há pouco sobre os dois jovens no posto de gasolina. Se eu analisar ali, é que é muito linear, assim, muito tênue entre uma conduta e outra. O que ficou na moto, né? Naquele caso do posto de gasolina, ele era o partícipe ou ele era o coautor? Na minha concepção, ele era o coautor. Ele está dividindo com aquele que desceu e fez o assalto a atividade principal. Mas se nós pensássemos em 3 possibilidades, um carro onde você só dirige, né? E 2 pessoas entrando num estabelecimento praticando um assalto, mas você é o cara do carro, você só dirige, inclusive você nem perto ficou, eu já começo a classificar você de uma maneira diferente, como se partícipe fosse, porque as 2 pessoas entraram para fazer o assalto e elas dependem de você, mas você não pratica a conduta principal. Já imaginou se elas voltam e você não está? Como que elas vão fugir? Então elas têm que voltar e você precisa estar ali para poder caracterizar a fuga e pronto. Então essa seria a figura do partícipe. E por último, para daí nós vimos na parte 2 com concurso de pessoas, é o chamado concurso de crime omissivo. Entende-se possível, né, quando, por exemplo, o caixa deixa o cofre aberto para facilitar o furto, sendo ele considerado um partícipe com uma ação omissiva. Não participou diretamente, mas auxiliou na conduta principal. Então, o que eu preciso que vocês entendam é que a legislação brasileira divide autor e coautor, partícipe, autor e coautor, partícipe. Direitos comparados de outros países, autor, coautor, partícipe. Direito brasileiro, autor e coautor, partícipe. E ainda assim admite-se a figura do concurso de pessoas em crimes omissivos, aqueles crimes que você deixa de fazer alguma coisa. Beleza? Na próxima aula a gente vai abordar exatamente o artigo 29, que tem 2 parágrafos, o primeiro e o segundo, para a gente poder entender bem como é que funciona. Beleza? Bons estudos e até a próxima.